Olá, sou a Jogemima Mesquita, professora e psicopedagoga. Hoje, o nosso diálogo, nossa reflexão será sobre o brincar, a importância do brincar no desenvolvimento da criança. Será que é importante o brincar na formação da criança? Nossas crianças têm brincado? Como está o movimento do brincar na dinâmica familiar e na dinâmica escolar? Diante de uma cultura tão digital, onde as telas têm chegado muito cedo nas mãos das crianças, será que nossas crianças têm se interessado pelo movimento do brincar? Correr, pular, criar, imaginar? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de iniciarmos nossas reflexões, eu tenho 3 questões para pensarmos, refletirmos e para de fato nós voltarmos um pouco à infância e tentar lembrarmos se realmente nós brincamos quando éramos criança. Você lembra a última vez que você brincou? Quando criança, quais as suas brincadeiras preferidas? Quando você brincava quando criança, você gostava mais de brincar sozinho, acompanhado, em grupo? Mais uma questão para a gente refletir. Quando você estava brincando totalmente distraído na sua brincadeira, sua professora, seus pais interromperam você na hora do brincar? Então, essas questões, elas vão fazer parte da nossa reflexão. Eu trouxe essas questões para, de fato, nós irmos devagar, refletirmos sobre a importância do brincar. Mas, afinal, qual a importância do brincar? Será que o brincar é uma coisa séria? O brincar é uma necessidade básica biológica para o desenvolvimento do cérebro. Cada vez mais que a criança entra em movimento com o brincar, mas ela vai processando novas informações e novas experiências de aprendizagem. O brincar é a fonte para o desenvolvimento da aprendizagem. O brincar é tão sério que ele atua nas diversas áreas do desenvolvimento. Atua no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento social. E atua também na dinâmica psíquica do desenvolvimento da criança. Quando a gente fala em desenvolvimento cognitivo, quando a criança está brincando, ela está desenvolvendo a memória, a percepção, ela está organizando, ela está classificando novos conhecimentos ali. Quando a gente fala que o brincar atua no desenvolvimento social, a criança está entrando em movimento com o outro. Ela está interagindo com o grupo, ela está interagindo com outras pessoas. Ela está experimentando, inclusive, o movimento de frustração diante de brincadeiras onde ela pode perder e onde ela pode ganhar. O brincar também mexe com os afetos da criança. Na área afetiva, a criança ela pode conectar-se com experiências tristes, com experiências sofridas, com experiências alegres. Vai depender do movimento, da emoção que está sendo constituído naquele momento. Ao brincar, a criança desenvolve principalmente a autoria do pensar. Podemos dizer que ao brincar, a criança experiencia seu primeiro movimento de autoria. Mas por que, professora Jogemima? Ela começa a criar. Ela começa a imaginar, a partir de elementos que estão disponíveis para ela naquele momento, novas possibilidades de criação. O brincar possibilita essa imaginação e essa criação. Toda criança que brinca, toda criança que tem essa possibilidade de interagir com os jogos, com os brinquedos, com as brincadeiras, consequentemente é uma criança mais feliz e poderá também ser um adulto mais saudável, mais feliz, capaz de lidar com as suas frustrações, conquistas e inquietações das fases que lhe acompanham pro resto da sua vida, digamos assim. Então, assim que o bebê nasce,
esse bebê já começa a interagir com o lado lúdico, não é? Quando a mãezinha está trocando a fralda, quando a mãezinha está penteando o seu cabelinho com a escovinha, quando a criança começa a balbuciar, não é, algumas palavrinhas, a gente acha muito engraçado, não é? E muitas vezes basta a gente pendurar algo no becinho da criança e ela começa a olhar aquele brinquedo e começa a brincar. Então, desde cedo, essa dinâmica psíquica do bebê, no que se refere ao movimento do brincar, colabora para que esse bebê seja um adulto saudável em relação ao seu movimento psíquico, não é? Mas afinal, enquanto família, estamos brincando, não é? Existem alguns momentos que a criança gosta de brincar sozinha. Quando a criança está brincando sozinha, é muito importante a gente ter cuidado para não interromper. A criança não gosta de estar interrompida. A criança não gosta de ser interrompida sozinha. Ela se planeja, ela pega o brinquedo preferido, ela pega o jogo preferido e de repente ela não pega nem o brinquedo e nem o jogo preferido. Ela vai para aquele momento e brinca do jeito dela. De repente, ela pode pegar um lápis e fazer de conta que é um avião. Ela pode pegar o sapato da mamãe e calçar e dizer que vai trabalhar. Ela pode pegar o sapato do papai, ela pode pegar uma lousa, um caderno e dizer que é a professora. Então, a criança, ela não brinca para passar o tempo. Muitas vezes, a criança brinca para resolver coisas que nós adultos não sabemos resolver, não é? Então, ela entra naquele mundo lúdico para assumir um papel que não é dela naquele momento. Então, no brincar, muitas vezes, ela é a mamãe, ela é o papai, ela é a professora. Então, ela precisa, muitas vezes, esvaziar suas emoções no ato de brincar, na ação do brincar. Mas voltando à questão da criança brincar sozinha, é muito importante ficarmos atentos quando eu falei. A criança, ela se sente muito mal quando é interrompida no ato de brincar. Estar só brincando é a capacidade de se distrair, de estar dispersa no sentido bom da brincadeira. Naquele momento que ela está brincando, ela está criando, ela está sendo uma mini cientista. Olha que legal! Mas de repente, nesse momento da criação, se eu chego para ela de repente e digo, pronto, chega de brincar, vamos tomar banho. Olha só, todo aquele sentimento, aquele prazer de estar ali, são de fato interrompidos. Temos que ter cuidado para não interpretar a produção do brincar da criança. Se ela está brincando, digamos, com carrinhos, com caminhão ou alguma coisa e a gente, nossa, o que aconteceu aqui? O caminhão está indo para onde? Você vai viajar? De repente é outra questão que ela quis apresentar no brincar dela. Então é muito importante que a gente se abaixe, observe como está acontecendo esse brincar, chega devagarinho, posso brincar com você? Você quer que eu brinque com você, não é? Então é muito importante a gente ter cuidado para interpretar a produção do brincar da criança e não interromper nesse momento tão lúdico, tão prazeroso de criação e da imaginação da criança. É muito legal a gente trazer também aqui a diferença entre o brincar e o brinquedo. Não é? Muitas vezes o brinquedo ele já vem pronto para a criança, ele já vem com o manual, a criança ou o papai vai ler como fazer aquele brinquedo ou como jogar. Perfeito! Tem brinquedos que são muito importantes e que desenvolvem sim a capacidade cognitiva, a capacidade criativa dessa criança. Mas podemos pensar no seguinte, quanto menos estruturado o brinquedo, melhor para a capacidade de criação dessa criança. Muitas vezes a criança pega uma caixa de papelão, muitas vezes ela pega a própria embalagem do biscoito, do lanche que ela comeu e começa a brincar, não é? Isso é muito importante. Então, por excelência, a criança é um ser brincante. E o que é um ser brincante? É aquela capacidade que a gente sente prazer em ver a nossa produção acontecer. Existe
o brincar livre e existe as brincadeiras com regras. O brincar livre é muito importante, né? Porque essa criança vai desenvolver, além da criação, além da imaginação, ela vai trabalhar com o corpo, com o movimento, ela vai saltar, ela vai correr, vai entrar em movimento de corrida, de alongamento, seja qual for a atividade que esse mediador esteja ali com ela, ou brincar livre, simplesmente. Mas também as brincadeiras com regras são importantes, porque nas brincadeiras com regras existem as regras, não é? Então tem toda uma regra ali que tem que ser cumprida. E é importante a gente lançar as brincadeiras com regras para a criança, para a gente conhecer, inclusive, o comportamento dessa criança no que se refere a perdas e ganho. Muitas vezes a criança não aceita perder aquela brincadeira, não aceita perder aquele jogo. Aí é nesse momento que precisamos estar com um olhar atento, um olhar investigador, um olhar cauteloso, um olhar sensível em relação à questão do comportamento da criança. Outro ponto importante que vale a pena refletirmos é a questão do brincar pelo brincar. Como já falamos, né, a criança enquanto ser brincante, não é? Muitas vezes existem algumas escolas que o brincar, ele aparece apenas para trabalhar as questões pedagógicas. Perfeito, não é? O brincar favorece o desenvolvimento dessa aprendizagem, dessa cognição. Porém, precisamos tomar cuidado e deixar um espaço livre para essa criança brincar na escola. Porque automaticamente, nesse brincar, ela faz conexões com experiências anteriores. Como, por exemplo, digamos que a criança está no parquinho brincando com um carro e com carrinhos, né? E vem uma outra criança e diz assim: nossa, esse carrinho é vermelho da cor do vestido da minha mãe, mas também é da mesma cor do uniforme da nossa escola. Então, nesse brincar, elas estão organizando conexões em relação à aprendizagem, como nós falamos no momento. O brincar favorece a construção da memória, da percepção e da interação. O brincar nos humaniza. O brincar me aproxima das diferenças. O brincar faz com que eu perceba, né, a diferença no outro e que essas diferenças sejam trabalhadas de forma tranquila. Então, o brincar é extremamente humanizador. E como precisamos de um movimento mais humanizador nos tempos atuais. Outra questão importante que falamos no início do nosso diálogo foi sobre as telas virtuais, tá bom? Claro, as telas virtuais chegou, estamos numa dinâmica digital, uma cultura digital encantadora, não é? Mas precisamos administrar o movimento do tempo dessas crianças nas telas, tá? É importante oferecermos as telas, mas é importante também deixar um momento de brincadeira livre, não é? Em que se essa criança fica muito tempo, né, durante pelo menos ela estuda de manhã e à tarde faz a tarefa de casa e vai para o computador ou vai para o celular, esse cérebro está deixando de receber outros estímulos que não sejam apenas os virtuais, não é? Fica aqui a dica, vamos oferecer as telas, não vamos tirar as telas virtuais, mas devemos oferecer novos estímulos. Outra questão muito importante, quando a gente está falando do brincar, são as brincadeiras sensoriais, né, que a criança precisa vivenciar na hora da comida, tá? Esse leite tá quente, esse leite tá frio, não é? Essa maçã, qual o sabor dela? Na hora do banho, como é que tá essa água? Vamos passear na praia, vamos sentir a areia. Então, essas brincadeiras sensoriais também é muito importante para a criança criar experiências nos campos do conhecimento da aprendizagem. Devemos ficar atentos e observarmos como nossas crianças, sejam filhos ou alunos, estão brincando, pois o brincar permite a autonomia do pensar e a autonomia do fazer.
Muitas vezes é comum a criança estar brincando ou estar montando algum jogo e não conseguir dar conta da dificuldade quando surge. Então, muitas vezes o adulto quer fazer pela criança. Calma, ela precisa viver esse momento da frustração. Ela precisa sentir que é capaz de fazer. Então, nós vamos encorajando e vamos dando possibilidades para que essa criança confie nela. Porque uma das questões que também o brincar favorece é a construção do autoconceito. Muitas vezes ela está brincando para resolver coisas que nós adultos não conseguimos resolver na vida real. Então, escutar, dialogar, observar nossos alunos e filhos brincando é uma boa dica para observarmos como nossas crianças lidam com a frustração. Então, a frustração é um componente fundamental no processo de aprendizagem. E por meio do brincar e da brincadeira, a criança aprende a lidar com a frustração. Contribui para que esta criança seja um adulto mais saudável, como foi colocado anteriormente, capaz de lidar com as suas frustrações na fase adulta. Mas eu vou te fazer uma pergunta, você que está acompanhando nossa reflexão. Você tem brincado com seu filho ou sua filha? Como professora, como estamos abrindo espaço para brincar? Será que tiraram tempo da brincadeira dos nossos alunos? Enquanto escola, somos escola brincante, né? Quando eu falo brincante, é porque existe uma criança dentro da gente. Enquanto pai, enquanto mãe, enquanto escola, precisamos estar o tempo todo resgatando esse brincar que nós temos. Afinal, quando brincamos com as crianças, elas se aproximam mais da gente, elas ficam mais felizes. Então, o brincar, como já foi colocado, é a atividade que impulsiona o desenvolvimento infantil. É a atividade que provoca a criação e a imaginação. O que vai fazer com que essa criança seja um adulto criativo, um adulto mais emocionalmente equilibrado, é quando ela tem a capacidade ou teve a oportunidade de brincar. Mas, no começo do nosso diálogo, eu fiz 3 perguntas. Você lembra a última vez que você brincou? Quais as brincadeiras na infância que você mais gostava? Você gostava mais de brincar sozinho, acompanhado ou em grupo, não é? Para contemplar as pessoas que estão assistindo nossa reflexão, os adultos, eu trouxe uma brincadeira que eu acredito que fez parte da infância de muita gente. Eu vou apresentar o material e vou brincar um pouquinho com vocês, tá bom? Em outro momento, você pode pegar o material e fazer em casa, reviver um pouco as memórias afetivas do seu brincar na educação infantil. Então, vamos brincar? Eu separei 2 objetos para a gente iniciar nossa brincadeira. Nós vamos precisar de tesoura, nós vamos precisar de cordão, tá bom? E eu já tenho aqui um cordão que está amarrado, ele está preso, eu dei um nozinho nele. Só que eu vou ensinar aqui pra gente, tá? Você vai pegar o cordão e cortar mais ou menos nessa medida dos braços abertos, tá bom? Agora, antes da segunda fase, a gente pode brincar de fazer pulseira, posso brincar de fazer um colar aqui, eu posso pegar inclusive um papel e cola e brincar de montar, fazer uma arte, de criar, enfim, não é? Então, eu te dei um cordão, eu tenho um cordão e você vai brincar do que quiser com ele, ok? Mas agora eu vou direcionar a brincadeira, tá? Peguei o cordão, dei um nozinho aqui, ele agora não está mais aberto, ok? E agora presta bem atenção. Coloquei as 2 mãozinhas aqui, ó, palminha, tá certo? Agora eu vou pegar a minha mão direita e vou passar por baixo do cordão, ok? Agora eu vou pegar a minha mão esquerda e vou passar por baixo do cordão. Olha só como está.
Legal, não é? Tem uma brincadeira da infância que diz assim: dedo midinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, cata piolho. Então agora a gente vai pegar o maior de todos, ó. Peguei aqui. Vou pegar o maior de todos, o dedo maior de todos da esquerda. Olha que legal! Agora, o que é que vai acontecer aqui? Eu preciso ter uma outra pessoa comigo, tá? Para pegar o cordão que tem 2x, tirar da minha mão. Como eu não tenho ninguém para brincar comigo nesse momento, aí eu posso fazer assim. 1, 2, 3. Olha a mágica, olha o que vai acontecer. Gostou? E é assim, o brincar promove essa magia, essa satisfação, o prazer de estar brincando. E é por isso que nós estamos aqui refletindo a importância do brincar no desenvolvimento da criança. Brinque mais, seja um ser brincante na sua família e na sua escola enquanto professor. E para concluir nosso diálogo, quero deixar uma dica. Seja sempre um ser brincante por excelência. Brinque mais com seus filhos, promova na sua escola mais experiências onde a criança possa utilizar o brincar como fonte de aprendizagem. Estamos finalizando o nosso diálogo. Se você gostou, compartilha. Vamos juntos nesse movimento do aprender, fazer com que esse diálogo, essa reflexão, chegue nas escolas e nas famílias. Compartilha, tá bom? Muito obrigada e até o próximo diálogo. Um abraço, professora Jorgemima Mesquita. Até lá!